Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, será? Será que estamos ao vivo? Estamos ao vivo por aqui, estamos ao vivo por aqui, então estamos ao vivo, sim, é verdade. Oi pessoal, você aí pelo Instagram, você aí pelo Facebook que está acompanhando a gente. Eu sou o Ronaldo, sou médico residente em endocrinologia e vivo com diabetes há mais de 27 anos. Hoje a gente tem uma live bastante especial. Primeiro porque é uma live no dia da mentira, né, no 1º de abril. Segundo que hoje a gente vai ter a nossa terceira live falando de insulinização. Dá uma olhada aqui, ó. Hoje a gente tem o CDE da insulina. A gente já teve o ABC, teve o BCD e hoje a gente tem o CDE da insulina. Se você acha esquisito que parece que eu nunca estou olhando para a câmera, lembre-se, a gente tem duas câmeras aqui. Então eu tenho essa câmera transmitindo a gente pelo Instagram, essa câmera transmitindo a gente pelo Facebook. E se ainda assim você é daqueles que gosta de rever a live, não sabe onde que fica necessariamente o Instagram TV, não se esqueça de seguir a gente no YouTube, no canal Arquimago da Insulina. E você consegue encontrar todas as nossas lives na íntegra por lá, além de também ter vários outros vídeos sobre diabetes. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um oizinho primeiro para quem já está aqui com a gente. As Oi Diabetes estão aqui, a Ne Alves e a Rita Falcão estão aqui. Então sejam muito bem-vindas, fiquem com a gente o tempo que quiser, a casa é de vocês, a live é de vocês. E o Jordão também está com a gente pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Então, vamos falar um pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu tenho que lembrar vocês, pelo amor de Deus, todas essas lives não servem para você mudar a sua terapia sozinho. É para você trazer informações, levar para o seu médico se você não for profissional de saúde. Profissionais de saúde estão entendendo também essas informações e vão avaliar caso a caso para ver se faz sentido trocar a sua insulina, trocar a sua dose, introduzir alguma nova medicação, tá bom? Não faça isso sozinho, pelo amor de Deus. Beleza? Beleza? Então vamos lá. O que são as insulinas ultralentas? Vamos começar falando das lentas, tá bom? Insulinas ultralentas são aqueles análogos de insulina, e o nome parece super esquisito. Chama de análogo justamente porque não é insulina propriamente dita, tem alguma mudança na molécula. Normalmente tem alguma troca de aminoácido, colocaram alguma coisa na ponta, ela acaba se cristalizando de uma forma diferente. Tudo isso para quê? Para que ela dure mais. Quando a gente falou da insulina NPH, já faz algum tempo, né, 2 lives atrás, a gente falou que ela era uma insulina interessante para ser usada como insulina basal, justamente porque ela duraria a noite inteira, né, duraria aí pelo menos umas 8, 12 horas, ela poderia ser aplicada 3 vezes por dia, já se você fosse fazer um esquema de insulina basal com insulina regular, isso ia ser muito mais complicado. E aí o que aconteceu? Bom, desenvolveram uma insulina ainda mais lenta. E para que isso? Justamente para que a gente conseguisse ter esse esquema de insulina basal, para que você aplicasse uma estourando 2 vezes por dia. E a primeira que a gente teve, na verdade, foi uma insulina chamada ZPI, que era misturada com zinco. Descobriram que dava muito problema, descontinuaram, mas depois de um tempo descobriram, né, acabaram inventando uma insulina chamada insulina glargina. Olha só que divertido. Misturaram um monte de aminoácidos e descobriram que a insulina regular, com essa recombinação, ficava ainda mais lenta. Hoje você pode encontrar ela na maioria das farmácias ou posto de saúde com o nome Basaglar ou Lantus, ou Toujeo, que é a insulina glargina, só que numa concentração um pouquinho maior. Uma pausinha só para a gente notar aqui o nosso Onichan Pedro Simacek. Ou como a gente gosta de falar, Pedro Simaek, que está aqui com a gente. A Ju Souza entrou, nossa enfermeira de plantão. A Kainara Jatobá. A Yolanda Bastos também entrou aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Continuem, porque hoje a gente vai falar de insulinas ultralenta e ultra rápidas de contagem de carboidrato. Outras insulinas ultralentas que foram desenvolvidas por outros laboratórios, por exemplo, a gente tem a insulina que você conhece pelo nome de... a gente tem a Lantus, a gente tem a Toujeo e a Basaglar, que são as insulinas glarginas, mas a gente tem também a insulina Detemir, que você conhece pelo nome de Levemir. Como que ela foi formada? Basicamente colocaram ali um ácido graxo, um lípide, né, uma gordurinha na molécula de insulina e descobriram que ela duraria mais tempo. Qual que é a grande questão? Ela não dura tanto assim como as outras. Então, estatisticamente, é aquela insulina que as pessoas vão aplicar mais vezes, mesmo sendo um análogo ultralento. E a gente também tem a insulina Degludeca, que essa, até o momento, é a insulina mais lenta que a gente tem no mercado. Inclusive, eu vou falar ela antes,
de falar dos tempos de ação das outras, porque ela dura até 42 horas. Né? Então é uma insulina muito mais lenta, né? Que a Rita Falcão até mandou o nome no chat, o nome comercial dela chama Tresiba, tá? E para que ela serve? Para que vale a pena a gente ter uma insulina que você tem tanto tempo de duração? Justamente porque isso dá uma flexibilidade, você não precisa aplicar necessariamente no mesmo horário todo dia. Se eventualmente, por exemplo, amanhã já é feriado, já é sexta-feira santa, você vai querer dormir um pouquinho mais tarde, você vai perder o horário, puxa vida, o risco de hiperglicemia por conta da falta de insulina acaba sendo reduzido. Você pode aplicar Tresiba a hora que você acordar, eventualmente aí às 11 horas, meio-dia, talvez. Vamos lá. O início de ação dessas insulinas, de maneira geral, é coisa de 1 a 2 horas. Em geral, elas não têm pico, tá? Então, assim, elas não vão ter aquele momento em que ela tem maior chance de causar hipoglicemia. E duram, de maneira geral, de 18 a 24 horas, exceto a Tresiba. Tá? A gente sabe que a Detemir vai ficar mais perto do 18, a Lantus vai ficar mais perto da 24, então tem gente que precisa aplicar mais de uma vez sim. Tá? Vamos dar um oizinho pro pessoal da live. O Marcos Azambuja entrou, o Paulo Costa, a Dani Pereira, a Cristiane Castro, a Ângela Santos, sejam muito bem-vindos. Né? Então, gente, a gente tem que lembrar que por mais que a gente queira ser robozinho perfeito, às vezes a gente quer ficar acordado até tarde assistindo um filme. Aproveita, assistem filmes na Netflix, no Amazon Prime, nessa véspera de feriado, fiquem em casa, né? Ana Carolina, também endócrina, entrou para prestigiar nossa live. Seja bem-vinda. A gente está discutindo um pouquinho de insulinas ultralentas e ultra rápidas. Se quiser dar uma contribuída no chat, complementar, se eu estiver falando besteira, por favor, tá mais que bem-vinda. Então vamos falar agora das insulinas ultra rápidas. Na live passada, quando a gente falou de insulina regular, o que raio estava acontecendo? A gente queria justamente uma insulina um pouquinho mais rápida, porque a gente queria uma insulina que agisse naquilo que a gente comia, uma insulina para baixar a hipoglicemia, para abaixar a glicemia mais rápido, justamente porque quando a gente come, o que acontece? A nossa glicemia sobe. E a insulina regular, se vocês se lembram bem, estava com início de ação ali por volta de meia hora, 1 hora, pico de ação por volta de 2 horas, duração de 4 a 6 horas, então tinha um risco alto de hipoglicemia. E ela não agia tão rápido, então por melhor que você fosse, você ia aplicar, você ia ter um pouquinho de aumento e eventualmente teria hiperglicemia depois disso e uma hipoglicemia ao longo do tempo. E aí os cientistas descobriram que se eles invertessem alguns aminoácidos da cadeia de insulina, e curiosamente os nomes das fórmulas farmacológicas dessas insulinas têm a ver com essas modificações dos aminoácidos, a insulina ficava mais rápida. A primeira que a gente encontrou foi a Lispro, que basicamente tem lisina e prolina ali no finalzinho da insulina, trocadas de lugar, que faz com que ela seja muito mais rápida. Como que chama a Lispro hoje no mercado? Uma log. A gente tem também uma outra versão que é chamada de glulisina, que basicamente você colocou um ácido glutâmico e lisina, né? Lisina, aminoácido presente também bastante no feijão, e a insulina ficou mais rápida, apesar de cristalizar um pouquinho mais. Hoje você deve conhecer essa insulina pelo nome de Apidra. E tá faltando uma, se você já conhece todas pelo mercado, que inclusive esta última é fornecida pelo SUS, por medicação de alto custo, que é a insulina Asparte. Foi colocada uma molécula de ácido aspartico no finalzinho da cadeia da insulina e ela ficou mais rápida, que chama-se Novorapid. Com o passar do tempo, descobriram que se você colocasse alguns aditivos, notadamente vitamina B12, na insulina Asparte, ela ficava ainda mais rápida. E aí o que descobriram, né, resolveram relançar essa insulina com o nome de Fiasp. Então, assim, também é a mesma insulina Asparte, só colocaram uma coisa que potencializa a velocidade dela. Tá? A Luísa Bertino, minha calor da faculdade, residente também, entrou para prestigiar a gente, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho do início de ação, duração, pico e tudo mais. De forma geral, as insulinas ultra rápidas vão ter um início de ação por volta de 15 minutos. No caso da Fiasp, ela é ainda mais rápida. Ela tem início de ação de 5 a 10 minutos depois de aplicada. O pico de ação vai dar em torno de 1 hora e ela se resolve, ela sai do corpo com duração máxima de 2 horas a 3 horas. Então, é uma insulina muito mais inteligente para você utilizar na hora de comer, por exemplo.
considerando que você vai comer uma refeição completa, então com carboidrato, proteína, gordura, isso vai dar no total coisa de umas 2 a 3 horas para ser totalmente absorvida pelo corpo. Então, ter uma insulina que ajuda durante todo esse tempo, além de evitar a hipoglicemia, também evita as hiperglicemias durante o momento de absorção de alimento, né? E aí a gente entra um pouquinho no esquema basal bolos, porque agora a gente já conhece, né, várias insulinas que serviriam para a gente evitar uma hiperglicemia, evitar que a glicemia suba, mas a gente também agora já conhece várias insulinas que servem para o horário que a gente quer comer alguma coisa, né? Que ela vai agir rápido o suficiente para neutralizar aquilo que eu comi e eventualmente neutralizar uma hiperglicemia, causando menos hipoglicemias. Que bom seria se a gente tivesse um jeito maravilhoso, né, com números mágicos, de saber como a gente aplicar essas insulinas na quantidade correta. E a verdade é que nós temos um jeito, ele chama contagem de carboidrato. Originalmente foi descoberto, né, começou a ser desenvolvido como terapia nutricional lá no Starvation Diet, no começo do século XX, antes da descoberta da insulina, que basicamente as pessoas precisavam contar todas as calorias que tinham nos alimentos. Bom, carboidrato, base da nossa alimentação, cada grama de carboidrato, 4 calorias, então não foi tão difícil fazer essa continuação. E aí o que aconteceu? Procuraram, né, por meio de experimentos científicos, com o que a gente chama de clamp glicêmico, era um acesso entrando glicose, outro entrando insulina, uma coisa de louco que só doidos como eu gostam. Descobriram o que é, né, como fórmulas matemáticas por meio das quais a gente consegue calcular a relação que tem entre cada unidade de insulina e uma quantidade de carboidrato, e também descobriram a relação matemática que tem para uma unidade de insulina baixar uma certa quantidade da nossa glicemia. Só um segundo que a gente tem a nossa bisnaguinha querida aqui. Ó a bisnaga. Ô bisnaga, meu amor. Ficou brava? Não quis aparecer na câmera. Quis aparecer aqui. E esses cálculos você não precisa saber. Esse cálculo, de forma geral, o seu endócrino, seu nutricionista vai saber. É até um pouquinho avançado demais para o médico da atenção básica, para o médico generalista ou para o próprio clínico saber. Eles são números que mudam conforme o tipo de insulina. Se você estiver usando, por exemplo, insulina regular, é um número diferente do uso do mesmo número para a insulina ultra rápida. E é um número diferente se você estiver usando bomba de insulina, entendeu? Então, não se preocupe. Esse tipo de conhecimento é avançado demais para vocês. Mas talvez a gente coloque num curso patrocinado aí pela Win Social, quem sabe? Márcio Ribas, eu vi que você entrou. Aproveitando e dando aqui um oizinho pro pessoal que entrou depois. A Rosemary, que entrou e parece que ficou só um tempinho. A Daisy entrou para falar com a gente também. E o Vitinho. A Neiva. E nosso querido Poliplástico, que infelizmente não vai participar do vídeo com a gente, desculpa, mas tudo bem. Eu sei que às vezes o dedo resvala. E aí, como que a gente faz esse tipo de terapia? Lógico, primeiro a gente vai ter o cálculo desses números mágicos, tá bom? Depois que a gente tem esse número mágico, a gente vai somar o que a gente vai comer. Então, tudo que a gente come e que eventualmente tenha carboidratos vai entrar nesse cálculo. Então, você vai somar, por exemplo, cada colher de serviço de arroz vai ter 10 gramas, cada concha de feijão vai ter 8, né, uma concha pequena, calma. Então, eu vou comer 3 colheres de serviço de arroz, vou ter 30 gramas de carboidrato. Vou comer mais 2 colheres de arroz, vou ter aí coisa de mais 16, 30 mais 16, 46. Esses números, basicamente assim, eles estão aproximados, tá? Não existe tabela nutricional para isso, justamente porque pode variar bastante dependendo do que você come, da preparação, tá? A gente vai fazer essa relação da insulina carboidrato e vai saber quanto, baseado nesse número mágico, você vai aplicar de insulina para o que você come. Agora, seria muito fácil se a gente só fosse comer, não é? O problema é, às vezes, a glicemia está alta. E, nesse caso, você precisa do segundo número mágico, que é o seu fator de sensibilidade. Você vai descontar daquele resultado da sua glicemia a sua meta glicêmica. Você não vai dividir o número inteiro, justamente porque eu não quero baixar a sua glicemia para zero, né? Quando a gente baixa a glicemia para zero, o carro fica sem combustível. A gente não quer isso. E você vai dividir esse excesso de glicose pelo seu fator de sensibilidade. Isso vai te dar um outro número que você vai somar com o primeiro. E aí a gente sabe que aquela quantidade de insulina é o suficiente
para você baixar a glicose e compensar o que você vai comer. E sabe o trabalho mais famoso que a gente mostrou que isso tinha benefício? Chama DCCT, Diabetes Control and Clinical Trial, que mostrou basicamente que a terapia de tratamento intensivo do diabetes é muito boa. Então evita que a gente tenha complicações. Foi desse trabalho que surgiu aquele número, né? Hemoglobina glicada menor que 7. E é mais ou menos isso que aconteceu. Dando um oizinho para a Nara Amaral, nossa físio que entrou também, a Amanda que entrou para participar da nossa live, sejam muito bem-vindas. Voltando para falar um pouquinho, já falamos dos nossos números mágicos, como que funciona tudo isso na bomba de insulina? Primeiro, para você usar uma bomba de insulina, você precisa saber contagem de carboidratos. Então, é mais ou menos, para você poder dirigir, você tem que saber dirigir, você tem que ter uma carteira de habilitação. E antes disso, lógico, a gente não vai te dar de cara uma Ferrari para dirigir, concorda? Quem dirige aí no chat, incluindo a Ilza que entrou no Facebook para acompanhar a gente, vocês não começaram dirigindo Ferrari, né? Provavelmente o pessoal... a gente, né, começou dirigindo um carrinho mais modesto. Então você normalmente começa utilizando contagem de carboidratos com caneta, insulina ultralenta e insulina ultra rápida. Na bomba, a gente só tem insulina ultra rápida. Então, isso faz com que a gente tenha só a necessidade de mini doses. Então, a bomba vai ficar mandando microdoses o tempo todo, né, a cada minuto, de forma a você ter sempre uma quantidade de insulina que seja suficiente para imitar a insulina, que é exatamente isso que o nosso corpo faz em condições normais, em condições sem o diabetes. E aí, lógico, a bomba você vai poder fazer uma ação bolos para que a gente possa aumentar quando você vai comer e aumentar a infusão de insulina, né? É a terapia padrão ouro. Então, a gente primeiro aprende a dirigir num carrinho e depois pega uma aprende a contagem de carboidratos, a gente pode usar a bomba de insulina, certo? Nossa, vocês mandaram muitas perguntas, gente. Fora os nossos comentários dos stories, né? Olha só, eu usava insulina suína. Eu também cheguei a usar a insulina suína. Inclusive, eu tinha alergia. Dava umas bolinhas esquisitas na minha perna. Uma dúvida cruel. Rapidamente encontraram uma vacina para o coronavírus. Por que até hoje não encontraram a cura do diabetes? Se você for olhar a patofisiologia do diabetes, e eu tenho um vídeo no YouTube muito bom chamado As 8 causas secretas do diabetes, você descobre por quê. Porque a cura do diabetes não é uma coisa única, tá? Se você, por exemplo, faz transplante de pâncreas, tudo bem, você resolveu a sua produção de insulina, mas o que impede que o seu corpo rejeite o órgão? O que impede que aquele pâncreas, aquele doador, não vá desenvolver, não vá ter uma falência de célula beta também, você não vai desenvolver diabetes tipo 2 de novo? A gente tem problema, para o diabetes se desenvolver, a gente tem problemas nos músculos, no tecido adiposo, no cérebro, nos intestinos, nos rins, e não só como consequência, mas como causa. Então, achar assim, por que a gente não achou a cura do diabetes até hoje, é um desconhecimento de como o diabetes surge. Entendeu? Sugiro que você dê uma olhadinha no nosso canal do YouTube, o Arquimago da Insulina. Tem um vídeo muito bom, 8 minutinhos você consegue entender tudo isso, beleza? A Neiva, se eu fizer o cálculo certo para cobrir o carboidrato, depois de 2 horas de alimentação, o valor glicêmico tem que estar no mesmo valor que antes, caso eu não tenha que corrigir? Muito boa pergunta. E a resposta é não. A gente sabe que mesmo 2 horas depois, mesmo em quem não tem diabetes, a glicemia tende a aumentar um pouquinho. Normalmente, a gente aceita que aumente aí 40, explodindo 50 miligramas por decilitro. E é daí que vem aquela questão de você falar assim, que no pós-prandial, você aceita uma glicemia até menor que 180. Porque se você saiu de 130, que era o máximo da meta, se explodir para 50 a mais, a gente resolve aí com mais 50 indo para 180. Não. A gente sabe que mesmo 2 horas depois, mesmo em quem não tem diabetes, a glicemia tende a aumentar um pouquinho. Normalmente, a gente aceita que aumente aí 40, explodindo 50 miligramas por decilitro. E é daí que vem aquela questão de você falar assim, que no pós-prandial, você aceita uma glicemia até menor que 180. Porque se você saiu de 130, que era o máximo da meta, se explodir para 50 a mais, a gente resolve aí com mais 50 indo para 180.
Tá? Então, é daí que vem essa questão da meta do pós-prandial 60 e 80. A Dani Mello entrou, a Ana Amor, a Elizabeth Braga, que sempre está aqui com a gente também, o Gus Franca e o Clécio Alves agora estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu coloquei quatro coisinhas, né? Três mentirinhas e uma verdade nos nossos stories de hoje. Então vamos ver se vocês mandaram alguma coisa no chat primeiro, né? Hoje ainda não mandaram. 4 afirmações ali. A primeira delas é que sim, pessoas com diabetes tipo 2 podem usar a bomba de insulina. E por que isso? Porque no momento que eles precisam de insulina, dependendo da quantidade, tanto faz a forma. Você pode usar a seringa, você pode usar a caneta, ou se de repente for um indivíduo que já tiver muita necessidade de insulina, que vale a pena esse tipo de coisa, pode usar, não é uma contraindicação. Só não é muito comum, né, a gente usar esse tipo de terapia para quem tem diabetes tipo 2. Mas pode sim. Outra coisa, a gente pensar que chás curam diabetes. Gente, eu já falei isso várias vezes, mas é importante a gente reforçar. Os chás não curam diabetes, eles não tratam diabetes. É até um pouquinho de inocência de você que acha isso. Achar que se algum chá resolvesse diabetes, a insulina, né, a indústria farmacêutica já não teria pegado esse chá, descoberto o que está acontecendo, sintetizado, colocado num comprimido e tivesse começado a vender como remédio, não é? A hora que você começa a pensar criticamente, você percebe que até mesmo essas ideias de que a indústria farmacêutica é maldosa e não quer que a gente saiba buchar. Eles sabem muito mais do que a gente sabe de chá. Então, assim, não faz sentido pensar desse tipo de forma se a gente começa a pensar criticamente. Faz sentido começar a pensar um pouquinho nesse tipo de coisa. Tá? E a nossa terceira não muito verdadinha que eu coloquei é que a gente tinha 7 entidades membros da IDF no Brasil. Na verdade, a única coisa errada aí é que nós só temos 4. A gente tem a DJ Diabetes Brasil, da qual eu sou conselheiro também. A gente tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a nossa entidade máxima, que faz a maioria das diretrizes para o diabetes no Brasil. A gente tem a FENAD, a Federação Nacional das Associações de Diabetes, do Dr. Fábio Farage Filho, que será o nosso próximo presidente da IDF SACA. E o Instituto da Criança com Diabetes, lá no Rio Grande do Sul, nosso queridíssimo Dr. Balduino, que também faz um trabalho muito legal. Então, o que estava errado lá era o número, nós só temos 4. Tá bom? O pessoal que entrou aqui depois, a Thalitinha e a Tamazotti, olha, a Tá conhece alguns podres meus também. Vamos lá, pessoal. O que vocês ficaram de dúvidas até agora dessa nossa live? Olha só, a Amanda mandou pra gente. Tenho diabetes tipo 2 há 15 anos, uso NPH irregular, mas consegui o controle... as doses de insulina são altas, isso faz algum mal? Não. Na verdade, a gente tem que entender o porquê essas doses estão muito altas. Será que é porque o seu corpo tem resistência à ação da insulina? E isso normalmente vem por conta de sedentarismo, obesidade, outras questões? Será que de repente você precisa rever o seu tratamento? De forma geral, insulina não faz mal, então em excesso ou não. A falta dela sim faz bastante mal. Tá? Então não precisa se preocupar. A gente tem que descobrir o que acontece para a gente ter esse manejo mais fininho. Certo? O que mais que vocês estão mandando pra gente aqui? Vamos ver se tem alguma mensagenzinha no Facebook pra gente. Hoje parece que não temos. O Jordão passou e falou que vai assistir a live mais tarde, não tem problema. Ela estará no nosso IGTV, ela vai ficar no Facebook e ela vai ficar também no nosso YouTube. Então aproveitem, sigam a gente no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, tá bom? Inclusive, no dia 13, é muito importante que vocês saibam, a gente não vai ter live, porque a gente terá uma aula na Liga de Diabetes da Escola Paulista de Enfermagem, da Unifesp. Então, a gente não vai ter exatamente esse tipo de live, justamente por dar uma aula na faculdade, tá bom? Vou ver se a gente consegue essa aula aberta para vocês, mas é uma aula de nível um pouquinho mais alto, tá bom? Boa noite, Kleber, seja muito bem-vindo. Hoje você chegou um pouquinho atrasado, mas a gente já está aqui resolvendo as nossas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, por favor, manda aí.
Vamos ver o que mais. A Flavinha hoje chegou no final também. A gente está se encaminhando já para o nosso final. Talvez a gente fique só mais um minutinho, já que hoje vocês estão meio tímidos, estão falando menos perguntas, fazendo menos perguntas. Então acho que dá tempo de mais uma última perguntinha, já que hoje o pessoal está meio triste. Vamos ver. Kleber falando mais uma vez que faz uso da uma log Mix 50 e correções com o novo Raptor. Você já tinha falado isso na live passada, eu lembro disso. Uhum. A sua resposta, a sua pergunta, Kleber, foi que basicamente a gente vai, assim, você precisa entender o porquê faz sentido, no seu caso, perguntar para o seu médico, utilizar essa dose extra de insulina ultra rápida pela manhã, né, que venha da Mix 50. Então, cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar, tá bom? Pessoal, já que hoje vocês estão um pouco mais tímidos, fazendo menos perguntas, não tem problema, a gente fica por aqui hoje, né? Atingimos aqui meia hora da nossa live. E na próxima terça-feira teremos uma nova live. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal do YouTube, se inscreve siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook também. Deixa o seu comentário aí com a gente. E na próxima terça-feira, 6 da tarde, a gente estará aqui mais uma vez com vocês, falando sobre diabetes, coisas da vida e eventualmente tirando as dúvidas que vocês tenham. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Tenham uma boa Páscoa. Se for comer chocolate, comam com moderação, preferencialmente fazendo contagem de carboidrato. Fiquem em casa, usem máscara. Não esqueçam de beber água, que beber água é muito importante. E tchau, tchau.